senhor está atrasado, né? O tempo é relativo, meu caro. Nunca leu a teoria da relatividade de Einstein? Não. Deveria. Ele foi realmente um gênio. Conhecia muito sobre como funcionava o espaço-tempo. Não tanto quanto eu, claro, mas mesmo assim, para um humano, ele era bastante diferenciado. E sobre quem o senhor vai falar? Eu vim aqui pensando em falar sobre uma outra pessoa, mas como você tocou no assunto de tempo e eu falei sobre Albert Einstein, por que não? Ele também tinha os seus segredos, o seu lado oculto. Me diga, Benjamin, o que você sabe sobre ele? Eu tenho umas anotações que eu fiz das minhas pesquisas. E, por exemplo, no dia 14 de março de 1879, em Ulm, na Alemanha, um dos maiores gênios da humanidade nasceu, Albert Einstein. Foi um físico brilhante que ajudou a desenvolver boa parte do que entendemos hoje como física moderna. Einstein era descendente de judeus e sua família teve que se mudar para a Itália após a empresa do pai falir. Porém, o jovem gênio ficou na Alemanha, estudando em Munique. Depois disso, ele ficou um breve tempo na Itália com a sua família e se mudou para a Suíça. Lá, ele se formou em física na Escola Politécnica Federal Suíça, sendo um ano mais jovem do que todos da sua turma. Ele se casou pela primeira vez em 1903 com Mileva Maric, com quem teve 2 filhos, Edward e Hans Einstein. Já está errado, meu caro. Einstein teve 3 filhos. 3? Sim. Aliás, um deles foi uma menina. A garota foi a primeira descendente do físico, Liesel. Mas ela foi colocada para adoção porque foi tida antes do seu casamento. Para você ter ideia, Einstein nem quis ver a garota. E o que aconteceu com a menina? O destino dela não é relevante, né, para a nossa história. Ai, meu caro. Einstein só teve um neto, já que seu filho Edward, o mais novo, era esquizofrênico e vivia em centros de tratamento. Isso fez com que ele sofresse muito. Um outro aspecto importante sobre a sua vida é que ele nunca amou Mileva de verdade. Einstein sempre foi apaixonado por outra mulher, Marie Winteler. Eu mesmo já presenciei diversas cartas escritas por ele, na qual ele dizia que o seu casamento era uma perda de tempo, que foi um erro e até uma espécie de amor mal orientado. E nesse turbilhão todo, foi que surgiu a sua mais brilhante contribuição para a humanidade, a teoria geral da relatividade. Essa teoria revolucionou a física e fez com que muitos aspectos mudassem no âmbito científico. Nela, Einstein fornece uma explicação de como a gravidade se relaciona ao espaço-tempo e como a massa e energia e radiação fazem parte disso. Mas e o seu casamento? Ah, meu caro, nesse momento já era um desastre quase que total. A sua mulher morava em Zurique, enquanto ele estava na Alemanha. Eles ficaram casados até 1919, mas nos últimos 5 anos nem moravam mais juntos. O divórcio era questão de tempo. Tá, mas e quando é que surge a segunda esposa? Nesse meio tempo todo, ele começou a se envolver com a sua prima, Elsa Lowenthal,
que acabou se tornando uma nova paixão para ele. Ele se casou com ela no mesmo ano em que se separou de Mileva. E 2 anos depois, ele acabou ganhando o Prêmio Nobel de Física por causa de suas vitórias, por causa de suas várias contribuições à ciência e principalmente à física teórica. Vale lembrar que Einstein também contribuiu em áreas como a mecânica quântica, estudos dos fótons, entre vários outros âmbitos de pesquisa. Eu sei que não tem nada a ver com o que estamos falando, mas uma coisa bastante curiosa a respeito do físico é que ele não gostava de usar meias. Mesmo em eventos bastante formais, Einstein fazia de tudo para não precisar vesti-las. Uma vez ele escreveu uma carta ao seu primo, onde falou que não gostava de usar meia porque o dedão do pé geralmente acabava furando a meia após alguns usos e que isso era bastante problemático. Ele era um sujeito bastante peculiar. Apesar do lado oculto de Einstein, o senhor ainda assim o admira bastante, né? Sim. Uma pergunta. Como o senhor se sente sabendo que Einstein era ateu? Quem te disse que ele era ateu? Ué, muita gente fala que ele era. Verdade seja dita. Einstein nunca foi um homem religioso. Ele nunca acreditou na existência de um Deus que ouve suas preces e queixas e que, de certa forma, intercede por um indivíduo. Em suma, o Deus cristão nunca foi o seu modelo. Ao mesmo tempo, ele criticava os ateus radicais, afirmando que cada um tinha o direito de acreditar no que quisesse e que não havia evidências concretas de que o ateísmo era a solução para essa grande questão que nos ronda. Olha, Benjamin, se eu fosse definir Einstein nessa complexidade toda de crenças e para facilitar também a sua compreensão, ele seria algo como um agnóstico. Você precisa de ajuda na hora de escrever sobre isso. Existem correspondências nas quais ele fala sobre isso. Algumas delas chegaram a ser leiloadas em 2015. Em 1933, ele se mudou para os Estados Unidos, já que naquela época o nazismo estava em ascensão na Alemanha e, obviamente, apresentaria riscos a ele. Por causa disso, ganhou o status de refugiado e foi abrigado por lá, se tornando cidadão americano anos mais tarde. Em 1935, Einstein se mudou para Princeton, onde viveu até o fim da sua vida. Correto? Sim, correto. Sendo que em 1936, sua segunda esposa faleceu, vítima de problemas cardíacos e renais. Em 1939, já com a Segunda Guerra Mundial iniciada, Albert Einstein e físicos como o húngaro Leo Szilard escreveram a carta ao governo americano alertando sobre os perigos de uma bomba atômica, afirmando que a Alemanha, sob a liderança de Hitler, já tinha começado seus estudos sobre o tema e que era fundamental, mas fundamental, que os americanos a produzissem. O interessante disso tudo é que Einstein considera esse um dos maiores erros de sua vida. Mesmo não tendo participado diretamente do projeto que desenvolveu a bomba atômica, ele afirmou isso em uma carta ao seu amigo Linus Pauling. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que as consequências seriam piores se a Alemanha nazista desenvolvesse a arma antes. Ainda durante a Segunda Guerra, ele continuou com seus estudos e também se envolveu com uma causa bastante nobre.
a luta contra o racismo. Einstein considerava o racismo a pior doença da humanidade. Ao longo de sua vida, ele ajudou em causas como, por exemplo, o movimento crescente pelos direitos civis dos negros, que foi ganhar força anos mais tarde com Martin Luther King e Malcolm X. E por fim, os seus últimos anos foram de estudos e pesquisas em várias áreas da física, as quais eu, inclusive, já citei anteriormente. Você esqueceu da parte em que ele quase se tornou o primeiro-ministro de Israel. Sabia? Não. O recém-criado Estado de Israel ainda estava se firmando como nação. Eles precisavam de grandes nomes e países poderosos para apoiarem a sua existência, já que o Oriente Médio não viu com bons olhos o Estado judeu em um lugar onde predominava o islamismo no século XX. E Einstein era uma pessoa bastante famosa, um cientista brilhante e descendente de judeus, como você mesmo disse. Assim, em 1952, o primeiro-ministro de Israel, David Ben-Gurion, via no físico uma pessoa perfeita para a ocasião e ofereceu o cargo de mandatário do país a ele. Só que Einstein recusou. Recusou dizendo que não tinha a menor aptidão para lidar com esse tipo de questão e que havia pessoas mais bem preparadas para isso. Quem diria? Einstein, primeiro-ministro. Bom, de qualquer forma, Albert Einstein acabou morrendo no dia 18 de abril de 1955 em Princeton. O seu cérebro foi retirado para estudos e pesquisas a respeito de sua inteligência. Essa é mais uma informação incompleta, meu caro Benjamin. Muitos sabem que o cérebro de Einstein realmente foi estudado e pesquisado, mas isso não ocorreu dessa forma. Poucos conhecem a verdadeira história por trás disso. Na verdade, o físico queria que o seu corpo fosse cremado e suas cinzas depositadas em um local discreto, para evitar confusões com seu corpo. Ele nunca concordou em doar o seu cérebro para a pesquisa. Porém, o patologista responsável pelo corpo do gênio, chamado Thomas Harvey, decidiu roubar o cérebro de Einstein. Obviamente, ele foi demitido da universidade, mas mesmo assim ficou com um cérebro que ele acabou cortando em mais de 200 partes para poder estudar e deixou-o preservado em conservantes especiais. Eu vi aqui. E que anos depois, após uma série de confusões envolvendo o caso, Harvey publicou algumas pesquisas juntamente com outros cientistas a respeito do cérebro do físico e de descobertas. E como você pôde perceber, o pedido de Einstein fez todo sentido. De certa forma, ele imaginou que a sua fama faria com que algumas pessoas tomassem atitudes bastante questionáveis. Apesar de tudo, ele realmente era um gênio mesmo. Eu posso atestar que foi um dos maiores que eu vi. Se bem que isso é bastante relativo. Quem diria que o senhor tem senso de humor? Chega de papo por hoje. Você já tem informações suficientes sobre Einstein. Faça bom proveito. Bem, e até breve. Ok. Hoje eu tenho um compromisso. Chegou minha hora.